Últimos ajustes para a partida entre Flamengo e Corinthians no Maracanã. O Corinthians fez nesta sexta-feira o último preparo para o confronto diante do Flamengo. O dia começou tenso no Ninho do Urubu com protestos da torcida do Flamengo. Os carros dos jogadores foram cercados. Se ele perder amanhã é um domingo, acho que ele não amanhece mais. E o Tite fez mudanças na escalação para a partida de hoje. Mas o Tite vai insistir no 4-3-3 e vai colocar o Gerson aberto pela direita. Mas vamos observar como se comportam os jogadores do Flamengo neste fim de semana. Essa e outras notícias mais você encontra aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste sábado. É isso aí, nação. Chega mais na manhã deste sábado. Um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, a preparação para a partida de hoje, 4 horas da tarde, contra o Corinthians no Maracanã. O Flamengo precisa muitíssimo dessa vitória para poder espantar de vez essa má fase que paira pelo Ninho do Urubu. O Flamengo está a 3 partidas sem vencer pelo Campeonato Brasileiro e 2 derrotas seguidas aí pela Libertadores da América. O Flamengo precisa sair dessa situação de uma vez por todas e há quem diz que o Flamengo pode perder o seu técnico hoje, caso tenha um mau resultado contra o Corinthians. Será que isso é verdade? Tivemos protesto no Ninho do Urubu ontem, na sexta-feira, e o Flamengo precisa dessa vitória para poder acabar de vez aí com essa crise. Inclusive, o Flamengo na próxima partida, já na quarta-feira, tem uma partida dificílima aí contra o Bolívar pela Libertadores da América e precisa começar a evoluir para poder, então, progredir também na Libertadores da América. Vamos juntos então analisar as informações do Flamengo. Chega dando sempre aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta hoje de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais do apoio da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Você torce pro Flamengo de verdade? Então deixa o seu like. Vamos bater essa meta aí de 5.000 likes. Se você não é inscrito no canal, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui sempre trazemos as notícias e informações do Flamengo. Aqui nós vivemos Flamengo. Corre nos comentários e escreva também o seu palpite para a partida de hoje entre Flamengo e Corinthians e coloque a sua cidade, de onde você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, está na Bahia, no Amapá, no Amazonas, Rio Grande do Norte, você está em Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Créditos, canal ESPN, canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas informações do Flamengo na manhã deste sábado. Voltamos com o esperado encontro. Tite agora no Flamengo encara o Corinthians. A gente mostra como chegam as duas equipes pro duelo agora no Sport Center. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta sexta-feira o último preparo para o confronto diante do Flamengo, neste sábado, lá no Maracanã. Será o reencontro aí da torcida corintiana com o técnico Tite. Para esse confronto, o técnico Antônio Oliveira terá alguns desfalques importantes, a começar pelo Ranieri. Ele levou o 3º amarelo, então cumpre suspensão, nem entra em campo. Depois tem o lateral direito Mateuzinho, que na última partida lá no Paraguai acabou se lesionando depois de marcar o gol. Teve uma entorse no tornozelo, portanto não deve estar à disposição do técnico português. O Corinthians, apesar de não vir tão bem assim no Campeonato Brasileiro, contando todas as competições, está a 4 jogos sem perder e vai até o Rio de Janeiro para buscar mais uma vitória diante do rubro-negro, que passa por uma crise. Fã de esporte, o dia começou tenso no Ninho do Urubu com protestos da torcida do Flamengo. O treino estava marcado para 9 horas da manhã e por volta de 7h30, torcedores já aguardavam os atletas. A segurança também já estava reforçada. Os carros dos jogadores foram cercados, teve empurra-empurra, torcedores cobrando, seguranças afastando a torcida. Os rubro-negros ainda jogaram pipoca, ovo, nem Arrascaeta foi poupado. O único que não recebeu críticas foi De La Cruz. Um torcedor ainda disse que ele está carregando um piano nas costas. Tinha também uma faixa pedindo as saídas de Tite, Landim e Marcos Braz. Os torcedores queriam, inclusive, entrar no CT para falar com os jogadores, mas não foram autorizados. Esse é o segundo protesto esta semana. Depois da derrota para o Palestino, torcedores foram até o aeroporto. Na Libertadores, o Flamengo é o terceiro colocado.
fora da zona de classificação. Neste sábado, encara o Corinthians no Maracanã. Além da vitória, a torcida quer que o time apresente um bom futebol. Bom, e para esse jogo, então, Bruno Henrique é desfalque certo, com uma entorse no pé esquerdo, e o Arrascaeta ainda é dúvida. Bom, o certo é que Flamengo e Corinthians já é um clássico que atrai os holofotes, né? Por se tratar aí do encontro das maiores torcidas do país, movimenta milhões de torcedores, e o desse final de semana traz uma carga emocional toda especial, porque é o reencontro do Tite no Flamengo com o Corinthians, onde ele foi simplesmente campeão mundial. E tem ainda esse descontentamento da torcida com o desempenho do Flamengo, um ótimo assunto para o nosso André Kfouri tratar aqui no Sport Center. Vai lá, André. Oi, Edu, boa noite. O Tite poderia ter estreado como técnico do Flamengo num jogo contra o Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Talvez ele tenha tomado a decisão de pular essa partida para não precisar lidar com toda a bagagem emocional de enfrentar o clube pelo qual ele ganhou os troféus mais importantes da sua carreira. São também os troféus mais importantes da história do Corinthians. Não é brincadeira, não é pouca coisa. Ninguém precisa relembrar o Tite disso. Ninguém precisa dizer ao Tite como os momentos de alegria que ele viveu como técnico do Corinthians foram importantes para ele e para a instituição. Faz parte da trajetória profissional dele, faz parte da vida dele como pessoa. São emoções e o futebol existe especialmente por causa delas. Isso é uma coisa. Outra coisa é o momento que o Tite atravessa como técnico do Flamengo e se ele quiser continuar a ser técnico do Flamengo, o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro nesse fim de semana é fundamental, assim como o jogo contra o Bolívar no meio da semana que vem pela Copa Libertadores. Ambos no Maracanã, ambos com presença maciça de torcedores do Flamengo, ambos com uma pressão tremenda para jogar bem e vencer. Tanto no Brasileirão, mas principalmente no momento presente pela Libertadores, onde as condições de classificação do Flamengo à próxima fase são preocupantes. Tite sabe muito bem como separar as coisas. Qualquer treinador experiente como ele não teria nenhuma dificuldade para bloquear essa parte emocional e tratar do que é necessário fazer para colocar em campo o melhor Flamengo que ele puder, para vencer o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mas o momento não é bom. E disso o Corinthians pode se aproveitar. Em situações normais, a diferença técnica entre Flamengo e Corinthians, a presença da torcida no Maracanã, tornariam o Flamengo amplo favorito. Ele ainda é, mas o Corinthians pode sacar alguma coisa de um momento de dificuldade atravessado pelo Flamengo com tanta pressão diante do seu torcedor. Aliás, importante lembrar, vamos ver como vão se comportar os jogadores do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Quando um clube com tanto potencial, um elenco com tanta qualidade, uma comissão técnica tão competente, não conseguem transformar todas essas condições num bom time, as responsabilidades precisam ser compartilhadas. A nossa cultura, entre aspas, culpa apenas o treinador. Mas vamos observar como se comportam os jogadores do Flamengo neste fim de semana. Edu. Valeu, André. Tá então a opinião do nosso André Kfouri, mas a equipe da ESPN também foi às ruas para ouvir a fiel torcida e a nação rubro-negra sobre o técnico Tite. Visões bem diferentes de um lado e de outro. Reportagem da Duda Gonçalves. Um reencontro inédito do campeão mundial com seu ex-clube. Justo no momento de maior pressão sobre o trabalho de Tite no Flamengo, 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Então, na verdade, não tem trabalho, né? Eu tô achando que não tá tendo uma execução, a gente não tá tendo resultados, então o trabalho dele pra mim não tá valendo nada. Hoje, fora Tite. O time não tá rendendo, a gente vê que tem as peças certas e cada um corre para um lado e não vê o trabalho do Tite criar consistência. O torcedor é do seu clube de coração.
É que ele vai estar triste, ele vai estar chateado, e eu tenho respeito. E compete a mim, compete ao trabalho, compete à comissão técnica que está aí a reverter essa situação. E compete respeitar o sentimento e respeitar as manifestações. E nisso eu tenho essa consciência, desse respeito. Respeito que a fiel torcida tinha pelo treinador. O encanto se quebrou quando Tite recusou 2 propostas do clube em 2023. Dá saudade, né? Mas ele já rejeitou a gente 3 vezes já. Quando a gente mais precisou, então não precisa voltar. Não, ele já fez a história dele aqui, ele teve a oportunidade quando a gente precisava mesmo dele. Como recusou, agora não. Tamo bem. E estão mesmo. 4 jogos de invencibilidade vindo de vitória na Sul-Americana, enquanto o rubro-negro pode completar 1 mês sem vencer no Brasileirão. Eu acho que dessa vez ela vai ter que esperar um pouquinho, que dessa vez 1-0 para mim é goleada, já que para vocês não é, para mim é goleada. E o importante é isso, a gente embalar, melhorar no Brasileiro, porque terça-feira teremos um jogo muito importante em casa contra a Argentinos Júnior e buscar a classificação e subir na tabela do Brasileiro. Eu não sou a favor de protesto assim, de verdade. Sexta-feira, de manhã, bater na porta de carro de jogador, agressão verbal, xingamento. Eu não acho que o time vai melhorar por causa disso. Eu não acho que os jogadores vão entrar melhores fisicamente por causa disso. Acho até que um ou outro pode mostrar mais disposição, talvez, num jogo ou outro. Mas, gente, não é isso que vai fazer o futebol do Flamengo melhorar. E eu vou além. Eu vi lá faixas, fora Tite, falando Marcos Braz, mordedor de virilha, beleza, não sei o quê. A mira foi apontada até para o local errado, para as pessoas erradas, digamos assim. Cobrança em cima de jogador, de técnico e a cobrança em cima da diretoria. Gente, toda hora o elenco muda, o elenco é reforçado, toda hora tem mudança de treinador no Flamengo, toda hora. Para e pensa aí quantos treinadores o Flamengo teve nos últimos 5 anos. E não muda, é sempre a mesma situação, sempre o mesmo roteiro, sempre a mesma coisa. Sabe o que não mudou? A diretoria, o departamento de futebol do Flamengo. Marcos Braz continua, Bruno Spindel continua, Rodolfo Landim não fez nenhuma mudança ali, o gerente de transição continua. O Juan, que era gerente técnico, deixou o Flamengo, não foi porque o Flamengo quis, foi porque ele recebeu um convite da CBF. O Fabinho, que era gerente de futebol, deixou o Flamengo, não foi porque ele quis, foi porque ele recebeu um convite, na visão dele, melhor para ser um dirigente lá no Corinthians. O problema tá ali, no departamento de futebol, e se você, torcedor, pede fora Tite, fora algum jogador, você tem que pedir fora Marcos Braz. Por que você não pede, torcedor? Porque o dirigente é intocável? O Bruno Spindel é intocável? É óbvio que o Tite tem os seus problemas, ele erra e erra muito. Ele vai cometer mais um erro no jogo contra o Corinthians, nós vamos falar aqui também. Mas também a diretoria tem que ser cobrada. Falei no SBT hoje, vou repetir aqui no canal Vene Casagrande. A maior culpada dessa história toda é a diretoria. Eu não vejo o Marcos Braz sentando na frente do Tite e cobrando o Tite uma melhoria no futebol, debatendo sobre o futebol. Eu duvido. Marcos Braz é um cara que entende muito de bastidor, mas de futebol eu duvido. O Bruno Spindel é um fenômeno na negociação. Para vender e contratar jogador, fenômeno. O cara sabe muito. Agora, eu não vejo o Bruno Spindel entrando numa sala e cobrando o Tite uma melhoria no futebol. Então o problema do Flamengo não é jogador, gente. Apenas jogador, não é apenas o Tite. É a diretoria que tem que ser cobrada também. Os torcedores vão lá, tá com pipoca, beleza, tal. Tá, e a diretoria, vocês não vão cobrar ou não podem cobrar? Fica o questionamento. E outra, só um detalhe para vocês entenderem a dificuldade do Flamengo nos últimos jogos. Nos últimos 11 jogos, o Flamengo sofreu 9 gols, sendo 6 em jogadas de bola parada e ou cruzamento na área. 4 de cabeça, sendo 3 em cruzamentos para a área com bola rolando e 1 em cobrança de escanteio. E 2 gols em rebote após escanteio. Gente, isso é por acaso? Não! Ou não tá treinando ou tá treinando de maneira errada. O gol que o Flamengo levou contra o Palestino, beleza. Foi um chute raro, mas para e analisa a partida e veja quantas bolas sobrou para o Palestino na entrada da área do Flamengo. Isso é treino. Repito, eu não compareço ao treino, o que eu tenho de informação lá não é 100% do que acontece, é impossível. Eu não tô lá.
Eu nunca vou saber 100% o que acontece lá. Seria leviano da minha parte eu dizer que eu sei tudo o que acontece lá. Mentira! Sobre isso, eu não sei se foi treinado ou se foi treinado errado. Quem errou? O Tite ou os jogadores? A gente nunca vai saber. A verdade é essa, gente. É óbvio que tem que melhorar. Agora, a diretoria tem que cobrar dos jogadores e da comissão técnica. Mas quem da diretoria vai cobrar? Esse é o ponto. E vamos lá falar da escalação do Flamengo para pegar o Corinthians. E tem mais um erro do técnico Tite à vista. Pois é, o Arrascaeta, ele treinou normalmente hoje, tá? Com os demais jogadores, mas a escalação como titular ainda não está definida. Depende da evolução clínica dele. Ele vai ser reavaliado amanhã para saber se ele inicia o jogo, fica apenas no banco de reservas. Beleza. Caso ele não inicie o jogo, o seu substituto será o Lohan. Até aí tudo bem. Mas o Tite vai insistir no 4-3-3 e vai colocar o Gerson aberto pela direita. O que o Gerson tá jogando para ser mantido no time titular, Tite? Não tem um jogador que se chama Bruno Henrique. Inclusive, o Flamengo acabou de divulgar que o Bruno Henrique não foi relacionado para pegar o Corinthians por conta de uma entorse no pé esquerdo sofrida no último jogo. O atacante está em tratamento. Beleza, não tem o Bruno Henrique. Coloca o Luiz Araújo na ponta direita. Que insistência é essa no Gerson? Por que tem que manter o Gerson no time, Tite? E você que ainda não sabe, que não viu nas outras redes sociais, @VNCasagrande, Twitter, @VNCasagrande, Instagram e @VNCasagrande7, TikTok, o time do Flamengo que treinou foi Rossi, Varela, Varela de volta, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, o volante Alan, De La Cruz fazendo a função de segundo volante, Lohan ou Arrascaeta, Gerson aberto pela ponta direita, é isso mesmo, Everton Cebolinha na esquerda e o Pedro centralizado. Aí eu falo, como eu vou defender o Tite? Ele insiste no esquema que não está dando certo, que é o 4-3-3, e além disso, ele insiste em um jogador que não está jogando absolutamente nada, que é o Gerson, como titular e até o fim dos jogos. Como eu vou defender o Tite? Não tem como. Alô, Tite, me ajuda a te ajudar. O bicho tá pegando. Aí, nação, as últimas informações do Flamengo. E aí, qual é o seu palpite para a partida de hoje entre Flamengo e Corinthians? Eu vou deixar o meu palpite aqui registrado. Na minha opinião, vai dar Flamengo 1-0. No sufoco, daquele jeito que o Tite sabe fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu torço pro Flamengo para que tudo venha dar certo e o Flamengo saia de uma vez dessa situação difícil que nós estamos passando e podemos assim embalar para a Libertadores da América, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você. Lembrando que aqui vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Por isso, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem a opção aí do sininho para você receber todas as notificações, assim você ativa e sempre estará ligado nas informações do Mengão, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo e tomara que seja com a vitória do Flamengo.